Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos que ouvirem essa mensagem. Eu tenho uma palavra maravilhosa para trazer para nós de Deus. Lá em Jó 42, 5 e 6, o Jó diz assim: com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém por essa palavra. Irmão, você conhece a história de Jó? Todo mundo conhece. Jó era um homem próspero, um homem temente a Deus, bem-sucedido, e veio sobre ele a tentação de Satanás, e Deus permitiu. Então o demônio de um dia para outro destruiu os bens dele, todos os bens dele, depois matou todos os filhos dele, destruiu tudo, depois tirou a saúde dele, e ele chegou a um ponto que ele tinha feridas, né? E ele arrancava, descascava com caco de telha aquelas feridas, como se fosse uma lepra, não sei, uma doença muito grave, ao ponto de a própria esposa dele falar assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó então diz assim: se nós recebemos dele as coisas boas, por que não receberíamos as coisas ruins? Né? Aí chama a mulher de louca, tu és louca. Então, sobre isso eu queria trazer algum entendimento para nós, sobre Jó e sobre que nós podemos ser também, acharmos que estamos na presença de Deus, acharmos que somos cristãos, que somos temente a Deus, ou seja, católico ou evangélico, e na verdade ser como Jó. Então Jó, quando ele fala assim, que meus olhos ouviam, mas agora eu ouvi, mas, ou seja, eu ouvia, mas não via, mas agora os meus olhos te veem. Então o que Jó está dizendo? Que na verdade ele não conhecia Deus. Ele era um cara religioso, ele cumpria os rituais. Os meus filhos podem estar fazendo alguma coisa, eu vou orar por eles, vou interceder por eles. Mas ele temia. Ele temia, porque ele fala assim: o que eu temia sobreveio sobre mim. Então, o que quer dizer? O que ele mesmo está dizendo? Que ele não confiava em Deus. Ele orava, ele era um homem bom, ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor, ele era um juiz que servia e ajudava todo mundo, mas ele não conhecia Deus, ele não conhecia o amor de Deus, porque ele tinha medo. Mesmo ele fazendo todos os rituais que ele fazia, ele tinha medo, ele temia, e sobreveio sobre ele o que ele temia. Então, quando nós lemos a história de Jó, eu sou apaixonado pela história de Jó, leio várias vezes, né? E cada dia a gente aprende alguma coisa sobre Jó e que serve para nós, como nós estamos nos comportando, né? E a minha fé é muito pequena também, né? Mas Jó nos ensina que, através do sofrimento dele, através da luta dele, que quando nós estivermos enfrentando uma luta, quando nós estivermos enfrentando um problema, seja ele de qual natureza seja, nós temos que botar o joelho no chão, se curvar diante de Deus, orar e confiar, que nós temos que ter a certeza, que nós temos a firme convicção de que o Senhor nos dará a vitória. Ainda que vamos sofrer, ainda que vamos passar por aquela provação ou privação, porque todos nós vamos sofrer, todos nós vamos passar, independente de ser crente, católico ou não, de ser ateu, não importa. Todos nós teremos dias de dores, de sofrimento, de luta, de tribulação. E o importante não é o que nós passamos, o importante é como nós passamos. Como nós vamos chegar lá no final, né? Se vai sobrar alguma coisa de nós. Então, a firme convicção
em Deus, a fé em Deus, não é você fazer rituais, não é você ir na igreja todo dia, não é você ser um santinho, ser bonzinho, é você ter fé, é você ter fé. Primeiro, fé em Deus, fé no que o Senhor faz, fé em Jesus Cristo, que Ele morreu por você, que Ele derramou o teu sangue por você para nos salvar. Então, ter essa firme convicção que você vai morar no céu com Jesus, sim. Se você crer e for batizado, será salvo. Essas são as palavras de Jesus. Então, não é você ser crentinho ou católicozinho, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. É você ter fé, é você confiar em Deus, é você crer que a sua oração ela será ouvida no céu. Se você for humilde, se você temer o Senhor. Então, a história de Jó, ela traz para mim e para você que ouvir essa mensagem até o final, que você possa meditar nela e tirar lições da história de Jó, da vida de Jó. Porque quando ele confiou em Deus, quando ele começou a interceder pelos amigos, começou a orar pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. As pessoas dizem que não tem sorte. Como que se o próprio Deus mudou a sorte de Jó? Então existe sorte sim. Quando você confia em Deus, Deus muda a sua sorte, às vezes da pobreza, às vezes da miséria, às vezes de uma enfermidade que nunca sara, às vezes de uma situação com o marido, com a esposa, com os filhos. Deus, se você confiar, Deus vai mudar a sua sorte. De uma pessoa perdedora, de um fracassado, não falo financeiramente, né? Não estou falando financeiramente, mas fracassado em todas as situações, e Deus vai transformar a sua história. Então, essa palavra serve para mim ter fé, confiar mais no Senhor, entregar tudo nas mãos dele e descansar. Então fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém. Glória!